Você sabia o que você acredita molda tudo à tua volta? Você, a Bíblia e até Deus. E quando você acredita em determinadas coisas que estão em dissonância com a palavra de Deus, é inevitável que você venha sofrer as consequências. E muitas pessoas estão, infelizmente, sendo vítimas de crenças que elas carregam, que elas muitas vezes abraçaram de forma subliminar. Mas a grande questão é essa: nós precisamos de nos livrar dessas crenças limitantes. Crenças limitantes geram mentes limitadas. E é isso que nós devemos se livrar, expandir a nossa mente para que nós possamos viver as promessas de Deus. Oséias 4:6 ele escreve: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas o que está impedindo o povo de ter conhecimento? Existe uma luta enorme do inferno para que as pessoas não tenham conhecimento. Conhecimento é libertador. Quando você tem conhecimento, um advogado, ele não vai te passar a perna. Quando você tem conhecimento, você vai estar vasculhando e conferindo se aquelas palavras são verdadeiras ou não. Quando Paulo esteve em Bereia pregando o evangelho, as pessoas foram conferir. O que ele estava falando estava de acordo com a palavra de Deus. Mas o grande problema, esse povo atual, por crenças extras bíblicas. Eu vou contar uma história aqui. Um homem chamado Martinho Lutero, ele estava indignado porque a Igreja Católica, ela estava cobrando para que as pessoas pudessem ter o direito ao arrependimento. Para você ter uma ideia, ela cobrava uma indulgência, ou melhor, você cometeu um pecado, você paga uma indulgência para a Igreja Católica para você ter aquele seu pecado perdoado. E Martinho Lutero achou aquilo errado, falou: que isso? Eu não acho bem certo essa posição da igreja. A igreja tinha uma crença. Até Martinho Lutero ler e descobrir que o justo viveria pela fé. Ele falou: uau! Justo vive pela fé quer dizer que as pessoas estão pagando o que elas não devem pagar. Ou melhor, está havendo um roubo. Por que Martinho foi tomar aquela atitude? No momento que Martinho Lutero tomou aquela atitude e falou: eu vou falar para as pessoas, Martinho Lutero pegou a Bíblia e resolveu traduzir. Isto levou ele a ser condenado à morte. Martinho Lutero teve que fugir. Ele foi condenado à morte porque foi falar a verdade ao povo. Ele foi traduzir a Bíblia para alemão. E ele teve que fugir. E ele foi expulso. O monge Martinho Lutero, ele quis expor a verdade para o povo. E quando você se propõe levar a verdade, você é ameaçado. Qual foi o crime de Martinho Lutero? Ele falou: você não precisa pagar por indulgência. O teu pecado já foi perdoado e é gratuito. O justo viverá pela fé. A graça, existe um benefício da graça. Você não está pagando por algo, está pagando indevidamente por algo que você já foi livre. Essas crenças têm um objetivo: aprisionar. E exemplo de pessoas, o sistema, as religiões criam o inferno, cria isso, cria aquilo, ou melhor, ela não fala da graça, ela tem que amedrontar para que as pessoas não tenham acesso à palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo como o sistema ele faz para que as pessoas não tenham acesso à palavra de Deus. Observe bem, olha o que acontece. Aqui está a Bíblia. As pessoas deveriam ou devem ter acesso a ela. Mas sabe qual é o grande problema? Você não tem sua Bíblia. Aqui vem uma doutrina. Tá pesado. Aqui vem outra doutrina. Aqui embaixo tem as promessas de Deus. Aqui vem outra crença. E aqui em cima vem outra doutrina. Olha o peso que fica. Como o povo vai ter acesso, vejam bem, a palavra de Deus, que é tanta coisa. É tanto culto falando de doutrina, é tanto culto falando de normas,
E a promessa de Deus fica aqui. Esse povo estão mais aprisionados às crenças do que a palavra de Deus. E só tem uma forma desse povo ser liberto, desse Senhor ser liberto. É isso aqui, ó. Colocando tudo para fora, jogando tudo. E você fica só com a palavra. Porque essas crenças só tem um objetivo, é te aprisionar. Como Osés falou, o meu povo padece por falta de conhecimento. Os evangélicos não leem a Bíblia, eles não conhecem a Bíblia. Eles não conhecem a palavra de Deus. Ele nem sabe o que Jesus falou, que já liberou toda a sorte de bênção no mundo espiritual. Eles não sabem disso. Porque é tanta coisa que impede. Martinho Lutero foi condenado à morte. Porque falou, olha, as crenças não são mais importantes do que a palavra de Deus. Você agora vai viver pela fé. Você tem que se libertar dessas crenças. Crenças que te levam ao atraso. Crenças que te impedem a tua prosperidade. Crenças que estão fora da palavra de Deus. Não tem nada a ver. As promessas de Deus têm que ser proferidas. Têm que ser proclamadas. Mas eles preferem o quê? Vamos falar de inferno. Esse povo com medo para que eles continuem pobres. É isso que acontece. A palavra de Deus é uma fonte de riqueza. Paulo diz o seguinte, nele estava toda a fonte de sabedoria e conhecimento. Conhecimento e sabedoria, riqueza que Jesus estava falando, que Paulo estava se referindo. E o povo continua escravizado. Pessoas boas, maravilhosas, estão aprisionadas a crenças, a palavras, a julgamentos, a palavra de maldições, a mentiras que foram impostas pelo sistema. Martinho Lutero teve que fundar uma nova religião quando não precisava, porque eles queriam a indulgência. Eles falaram, olha, é importante, né? Mas nós não podemos perder aquilo ali. Vamos criar um sistema para nós arrecadarmos mais dinheiro para construir a basílica. E eles encontraram. Porque quando o sistema se preocupa mais no dinheiro do que proclamar as verdades de Deus, ela se transforma num sistema escravagista. E disso nós não podemos negar. E é isso que acontece. Até hoje ela diz que a igreja está acima da palavra de Deus, da própria Bíblia. E é o que acontece. O que deveria acontecer de fato, o que deve acontecer. O que deve, eu vou te mostrar, dar mais um exemplo aqui, o que deve acontecer. Uma norma da igreja. Outra norma ou doutrina da igreja. Uma nova norma. Outra norma da igreja. Aqui é uma nova doutrina. Agora por cima vem a Bíblia. Está tudo aqui embaixo. Vocês entenderam? Está tudo aqui embaixo. Aí você confere aqui, estão todas aqui embaixo. Você tem que perder tempo é com isso aqui. Não é com norma, não é com doutrina. Eu vejo cultos. Eu vi um culto, um pastor falando apenas de barba. Como as pessoas não conhecem a Bíblia Sagrada, não conhecem a importância de uma barba, o povo está padecendo. Não sabe que a barba tem um significado. Você está entendendo? Nós temos que priorizar a palavra de Deus. E o sistema quer impedir que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus, aonde estão todas as riquezas. A Bíblia é o maior livro de economia do mundo. A Bíblia é o maior livro de finanças do mundo. A Bíblia tem promessas exclusivas para você. Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós tenhamos o mesmo direito dos judeus. Os judeus, eles sabem, eles têm conhecimento do Talmud, eles têm conhecimento do Torá, e eles sabem que as promessas são deles. E através de Cristo Jesus, nós também temos os mesmos direitos. Mas o sistema não quer. Que sistema é esse? Todo sistema que prioriza mais doutrina, mais normas, mais crenças, ela está aprisionando o povo. E você tem que se livrar dessas crenças. Como você pode se livrar dessas crenças? E é disso que eu quero falar. Eu conheci uma pessoa que dizia o seguinte: eu prefiro ser pobre perto de Deus do que longe. Aonde que a pobreza de Deus é glorificada? Porque a crença que ela tem. Falava, se ela fosse rica, ela iria para o inferno. Portanto, ela preferia ser pobre. Você entende como as crenças, elas moldam quem você é? Até a Bíblia, até Deus. Você crê num Deus vingador, vingativo. Um Deus
que foi estabelecido não pelas verdades bíblicas, mas pelas crenças. Um Deus que ele é moldado por uma crença, o que vai acontecer contigo? Mas Paulo, ele escreve e fala, olha, tem religião. A religião tem um estilo dela. A religião é separatista. A religião, ela acha que apenas esse grupo de pessoas, as que carregam apenas crenças, sem conferir na palavra de Deus, infelizmente, ela vai se tornar aprisionada. Mas Deus quer que você seja liberto. Você é uma ovelha num aprisco livre. E você precisa ter a mente liberta. E depois que você conhece Cristo, há uma libertação instantânea. Mas alguns, vou te pedir mais uma vez para que você curta esse vídeo, compartilhe este vídeo que é muito importante, mande para sua amiga, mande para seu pai, mande para sua irmã, para qualquer pessoa que está presa às crenças, para que ela possa abrir os vossos olhos para viver o melhor de Deus.